Visita Espírita, psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, capítulo 12, na obra assistencial. Pelo menos uma vez por semana, cumprir o dever de dedicar-se à assistência em favor dos irmãos menos felizes, visitando e distribuindo auxílios a enfermos e lares menos aquinhoados. Quem ajuda hoje, amanhã será ajudado. Prestar serviço espiritual e material nas casas assistenciais de internação coletiva, sem perceber remunerações e sem criar constrangimento às pessoas auxiliadas. Só impõe restrições ao bem quem se acomoda com o mal. Na casa assistencial de caráter espírita, alimentar a simplicidade doutrinária, desistindo da exibição de quaisquer objetos, construções ou medidas que expressem supérfluo ou luxo. O conforto excessivo humilha as criaturas menos afortunadas. Viver em familiaridade respeitosa com todos, desde o servo menor até o dirigente mais responsável e categorizado, nos lares e escolas, hospitais e postos de socorro fraterno. A humildade assegura a visita contínua dos emissários do Senhor. Jamais reter inutilmente excessos no guarda-roupa e na despensa, objetos sem uso e reservas financeiras que podem estar em movimento nos serviços assistenciais. Não há bens produtivos em regime de estagnação. Converter em socorro ou utilidades para os menos felizes, relíquias e presentes, joias e lembranças afetivas de familiares e amigos desencarnados, ciente de que os valores materiais sem proveito, mantidos em nome daqueles que já partiram, representam para eles amargo peso na consciência, posse inútil, grilhão mental. Seja qual for o pretexto, nunca permitir que as instituições espíritas venham a depender econômica, moral ou juridicamente de pessoa ou organização meramente política, de modo a evitar que sejam prejudicadas em sua liberdade de ação e em seu caráter impessoal. A obra espírita cristã não se compadece com qualquer cativeiro. Sempre que os movimentos doutrinários, em particular os de assistência social, envolvam a aceitação de muitos donativos, apresentar periodicamente os quadros estatísticos dos recebimentos e das distribuições como satisfação justa e necessária aos cooperadores. O desejo de acertar aumenta o crédito de confiança. Organizar a diretoria e o corpo administrativo das instituições assistenciais exclusivamente com aqueles companheiros que se eximam de perceber ordenados, laborando apenas com finalidade cristã, gratuitamente. O trabalho desinteressado sustenta a dignidade e o respeito nas boas obras. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Cris, hoje a gente vai falar sobre um tema que ainda é um pouquinho controverso e até um pouco polêmico, né?
principalmente no meio espírita, que é a questão da obra assistencial, né? Né, Rose? E é uma questão que muitas das vezes, assim, por as opiniões se divergirem, né? A gente às vezes se sente um pouco duvidoso em relação a alguma ação que a gente pretenda fazer, né? Muitas das vezes, por exemplo, estou falando por mim, né? Eu me peguei pensando, mas será que é isso? Será que dessa forma eu realmente estou ajudando, né? Então, eu, quando vi esse tema, né, esse capítulo no Conduta Espírita, eu falei assim, nossa, e comecei a ler, foi me dando algumas explicações, algumas questões que tinham dentro de mim. Então, acho que vai ser muito agradável, né? A gente está aqui compartilhando, estudando a conduta espírita, né? Na obra assistencial. E você trouxe uma questão que eu acho muito importante. Você falar que às vezes tem certas coisas que geram dúvida na gente. E aí a gente vai buscando aquilo que traz a certeza. O que eu tenho que fazer nesse caminho, né? E é muito interessante que o André Luiz começa o texto falando de cumprir o dever de dedicar-se à assistência. Então, ele é como se ele estivesse relembrando a gente daquilo que Jesus falou. Olha, a gente precisa cuidar uns dos outros. Só que a gente precisa entender que é uma palavrinha que a gente sempre esquece dela, com qual intenção que eu estou fazendo isso. E aí ele vai discorrendo aqui sobre como que a gente deve fazer esse trabalho assistencial. Como ele está falando, a conduta espírita, então como a gente deve fazer isso dentro da nossa crença, dentro da nossa fé que é espírita. Como nós espíritas devemos praticar a assistência social, para que isso não se transforme em uma coisa que não é tão bacana assim. Por isso que eu comecei a minha fala falando dessas controvérsias que às vezes acontecem, né? Que é o assistencialismo. Então, acho que a gente vai ter bastante coisa para a gente conversar nesse tema, e coisas importantes, né, para a gente poder se debruçar e refletir mesmo, né? Então, acho que a primeira coisa aqui que me chamou a atenção é esse: fazer o bem é cumprir um dever. Sempre. A gente deve sempre fazer o bem não como uma escolha, mas como uma necessidade. Eu achei isso muito importante, sabe, Cris? O Rosi, pensando nisso tudo que você falou, eu vou ler um trechinho aqui para a gente. Depois eu explico por que eu li esse trechinho. Sabemos que o Cristo espera por nós, acima de tudo, ao lado de nossos irmãos na terra, onde surgem dificuldades e provas. Ei-lo aí, aguardando-nos a intervenção, para que o concurso fraterno se faça sentir de pronto. Bom, esse trecho, assim, belíssimo, ele está no livro Segue-me, né, do Emmanuel. Então, eu acho que, mas o que seria bom e o que não seria tão bom? Eu acho que basta a gente ter esse olhar, né, cristão e analisar, porque a gente sabe, né, mais ou menos o que é uma assistência social que promove, né, acima de tudo, a dignidade daquele irmão, né, e a gente ter essa consciência de que ali está o Cristo, né, e que nós somos aqueles que vamos estender a mão no socorro, não só material, né? Porque a gente tem uma ideia assim muito do material, né? Assistência social ligada ao material, mas muitas das vezes o espiritual também, né? E ali, como diz o trecho que eu achei belíssimo, né? Ali, né, está o Cristo esperando por nós, a nossa intervenção. Então, eu acho que para
qualquer dúvida, qualquer vou, não vou, alguma indecisão, faço, não faço, a gente analisa e pensa dessa forma, né? Que a gente vai saber direitinho como intervir, né? Como ajudar, como estender a mão e como fazer o bem. É verdade, Cris, e lindo mesmo esse texto que você trouxe, porque faz a gente refletir sobre aquilo que no início eu estava falando, né? A intenção que eu tenho em fazer esse bem ao próximo. Então, a intenção, ela quer dizer do que realmente eu estou me preenchendo quando eu decido fazer algo por alguém. Eu quero corresponder às minhas vaidades, de mostrar para o mundo que, olha, eu sou bom mesmo, olha como é que eu estou fazendo coisas boas, ou de verdade eu quero ajudar o outro, né? Quero estender as mãos, fazer o bem mesmo de forma original, como Jesus nos ensinou. Ele fazia o bem sem olhar a quem, né? E sem constranger ninguém também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, mas antes eu queria, você foi falando, Cris, eu fui lembrando de um autor da psicologia, sabe? Ele se chama Abraham Maslow. E o que o Maslow, que era um humanista, né? Na psicologia a gente tem várias denominações, né? A gente tem pessoas que trabalham com humanismo, a gente tem pessoas que trabalham com comportamental, com o existencialismo, e por aí vai. Uma área muito ampla, né? E muito bonita da gente trabalhar com ela. E Maslow era desse campo do humanismo. Então, ele era um humanista na essência do seu significado do termo, né? Dessa palavra. E o que o Maslow fez de tão especial assim? Ele criou a gente fala que é a pirâmide de Maslow, né? E o que essa pirâmide tem de especial? Ela é como se fosse uma teoria da hierarquia das necessidades humanas. E ele vai falar para a gente que para a gente, como é que a gente fala? Para a gente atingir a autorrealização, ou para a gente transcender, para a gente sair desse lugar assim de materialista, né? Ele não usa esse termo, eu estou colocando aqui, mas para a gente transcender a nós mesmos, acharmos uma essência que vai para além de nós mesmos, dessa matéria, a gente precisa de respeitar algumas etapas, que ele dá o nome de hierarquia das necessidades humanas. E olha que interessante, Cris, a base dessa pirâmide de Maslow são as necessidades básicas do ser humano, que ele dá o nome de necessidades fisiológicas. Ele fala que a gente só consegue transcender, fazer esse contato com o divino, e aí esse divino aqui é uma expressão minha, que ele não usa isso, ele usa transcendência ou autorrealização, quando a gente está realizado naquilo que é básico. Então, ele fala assim, olha, a base dessa pirâmide é a alimentação, é a moradia, é a vestimenta, as coisas mais básicas do ser humano. E, menina, quando eu vi isso pela primeira vez, me encantou, porque eu falei, às vezes a gente fica discutindo, né? Será que o papel do espírita é ficar dando cesta básica? Será que o papel do espírita é essa questão assistencial? Sim, é essa questão também. Por quê? Porque todos nós só vamos conseguir entender ou aceitar Deus como nosso Pai se a gente tiver com as nossas necessidades básicas atendidas. Não é que a gente só vai entender, não é isso, né? O que é Deus ou acreditar em Deus. Mas é muito mais fácil da gente acessar um irmão quando ele está com a barriguinha dele cheia, satisfeito, quando ele vê os filhos dele sendo cuidados de alguma forma, seja no campo da educação, ele podendo sair para trabalhar tranquilo,
deixando os filhos numa instituição protegida, quando ele está com um teto para abrigar ele, quando ele passa por uma dificuldade, é muito mais fácil a gente falar que Deus é Pai e é amor, quando a gente estende essa mão também assistencial. Né? Porque imagina, eu passando fome, não conseguindo suprir as necessidades básicas dos meus filhos, e chegar alguém para mim e falar assim, não, Rosmar, tenha fé, Deus é bom pai, você vai passar fome, mas isso faz parte. Não é muito mais fácil eu levar um prato de comida e falar, meu irmão, Deus lembrou de você, de alguma forma ele está aí cuidando de você. Né? Então, essa pirâmide, você foi falando, eu fui lembrando o quanto que é importante a gente entender isso. Não é que a gente vai ficar só nisso, porque senão virá assistencialismo. E você trouxe uma questão que é muito importante, Cris, que é a promoção social. Todo ser humano, se ele está passando uma dificuldade muito grande, ele precisa que tenha uma mão estendida para ele. Então, é a hora que a gente entra com a cesta básica, é a hora que a gente entra com uma roupa, é essa hora. Mas não pode ficar só nisso. A gente tem que ajudar também no sentido de, vamos ver um trabalho, como é que eu posso te ajudar para você se promover e você mesmo conseguir comprar a sua cesta básica todo mês, a pagar as suas contas. Né? A gente viu que a gente passou aí esse processo da pandemia gravíssimo, muitas famílias ficaram financeiramente vulneráveis e estão até hoje. Então, tinha gente que às vezes recebia uma cesta básica, mas não tinha dinheiro para pagar uma conta de luz, de água. Então, é a gente ter esse olhar, né? Esse olhar afetuoso, esse olhar amoroso, de também perguntar o que você está precisando de verdade nesse momento. Eu acho que isso também faz parte dessa conduta espírita na obra assistencial, né? Sim, e essa conduta espírita, né, Rose, ela vale para os dois lados, né? Vamos pôr assim, para aquele que a gente acolhe e para nós que estamos na posição de acolhedor, né? Porque muitas das vezes nós temos também que trabalhar em nós alguma questão, né? Por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Porque a gente vai descobrir os nossos talentos, né? Os nossos talentos, as nossas dificuldades, né? As nossas habilidades. E assim a gente se entrega com muito mais desprendimento e amor à obra do Cristo, né? Assim a gente consegue enxergar no outro o Cristo esperando por nós. Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? E dessa forma, né, o campo, eu acho que o campo de aprendizado ele se abre, né? E aí não existe constrangimento, porque quando a gente entende que a gente está numa posição de acolher, mas que a gente está numa posição também de muito mais aprender com aquele ato, né? Eu acho que a gente entendeu a lição, vamos dizer assim. É verdade. E o importante é a gente também se atentar para o tempo da ajuda, né? Você trouxe uma questão importante que eu queria comentar também, né? Que é essa questão da gente acolher, né? Da gente não constranger, mas eu queria só, antes disso, Cris, trazer uma mensagem aqui que o Divaldo deixou para a gente no livro que se chama Divaldo Responde, é o volume 2. E ele vai trazer um trecho, eu vou só ler um trechinho, vou pedir licença para ler, até para não perder a essência. O item, né, que ele vai trabalhar no campo das desigualdades sociais, e ele vai falar assim, por que uns têm tanto e outros tão pouco? E aí ele vai trazer o seguinte, contou-me Chico Xavier, há muitos anos, uma história muito curiosa de duas damas que no Teatro Bolshoi, em Moscou, assistiam a uma comovedora peça de teatro.
Era inverno. Ambas se emocionaram até as lágrimas. Saíram dali tocadas pelo personagem central. Quando estavam deixando o teatro para pegar a carruagem, encontraram um homem deitado no mármore frio, desagasalhado, do lado de fora do edifício enquanto nevava. Uma das damas foi logo acometida de um gesto de bondade e quis tirar o seu casaco de peles caras para cobrir o homem. A segunda, prática e racional, disse: não faça isso, é um casaco de alto preço. Quando chegarmos em casa, mandaremos um empregado trazer para ele alguns cobertores. E ela deteve o gesto. Então foram-se. Chegando a casa, foram tomar chá quente e esqueceram-se. Adormeceram. No dia seguinte, a primeira-dama lembrou-se do necessitado. Chamou um lacaio e mandou levar agasalhos. Quando ele chegou, porém, o homem havia morrido congelado durante a madrugada. Então, o espírito Bezerra de Menezes disse ao venerando Chico Xavier: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Esse texto, ele sempre que eu leio, eu me emociono muito, porque às vezes a gente fica nessas discussões, até no movimento espírita, né? Nossa, será que a gente deve fazer, né? Aquilo que você falou no início, né? Às vezes tem falas que geram dúvida na gente, mas quando a gente tiver essa sensação, que a gente faça, né? Entre escolher fazer o bem e não fazer, é preferível a gente escolher fazer o bem, em todas as situações, mesmo que a gente vire chacota, mesmo que depois as pessoas falem, tá vendo, olha lá, você ajudou, olha o que a pessoa está fazendo, está usando dinheiro para isso, para aquilo, não importa, o que importa é a gente fazer a nossa parte, e a nossa parte, como André Luiz inicia aqui falando, está no dever em fazer o bem. Não é uma opção, não é uma escolha, mas é um compromisso que a gente assume como cristãos, né? Então, eu acho esse texto muito bacana, porque ele traz para a gente essa consciência, né? E o doutor Bezerra falando depois, dá para a gente ainda mais esse compromisso, né, Cris? Não vamos ficar pensando muito se é para fazer o bem ou não é. Façamos, né? Façamos. Eu acho que esse respaldo aí a gente tem que repensar muitas das vezes a nossa atitude, né, Rose? Porque muitas das vezes a gente também julga, né, o comportamento de quem a gente ajuda, né? A gente muitas das vezes coloca naquela posição de que, eu fiz igual você bem falou, e ele não aproveitou aquela oportunidade, desvirtuou para outro lado, e muitas das vezes a gente não toma até uma posição mais endurecida, mais desconfiada nesse termo de ajudar. Então, às vezes até com aquele erro, vamos dizer assim, entre aspas, impensado daquela pessoa, é o ponto de luz que talvez ela precisasse para ter essa mudança, né? Às vezes o espírito também precisa disso, de passar por aquilo ali para poder mudar a visão dele e muitas das vezes tomar um novo rumo, né? É verdade, Cris, e até compreender, né? Desculpa interferir nessa fala, mas até compreender, né? Compreender essa essência divina, né? É aquilo que a gente falou. Às vezes, uma pessoa precisa ver o bem sendo praticado para ela ter essa força também, né? De falar, não, Deus existe, Ele é Pai, Ele é amoroso, né? E aí você falou uma questão importante, né, que foi essa questão de não constranger, né? Fazer o bem não pode estar associado a essa palavra constranger, né? Constrangimento ao outro, levar constrangimento ao outro, né? E é interessante porque quando a gente toma essa consciência, a gente vai entendendo que praticar o bem é sempre respeitar o outro. Isso está intimamente relacionado.
O respeito tem que vir em primeiro lugar, não pode ser imposição. O que eu quero fazer e você tem que aceitar porque você está precisando. Não, é o que você está precisando de verdade. Tem que ser o caminho inverso, né? Em vez de eu chegar e falar, olha, eu estou te dando porque eu sou uma pessoa boa e você precisa aceitar porque você está precisando, tinha que ser o contrário. Olha, eu estou aqui estendendo a minha mão, em que eu posso ajudar? Em que eu posso ser útil nesse momento? Porque, na verdade, quando a gente se dispõe a fazer o bem, nós somos os primeiros a recebermos esse bem, a sermos contaminados por ele. Então, na verdade mesmo, somos nós os grandes beneficiados, né? Então, o outro, ele é um recurso que Deus coloca no nosso caminho para a nossa evolução, né? Se a gente entender isso, já é um caminho, assim, muito grande para a gente seguir, né? E aí, lá em Mateus, no capítulo 20, no versículo 24 até o 27, a gente vai ter assim, olha, o item, né? O versículo, o capítulo, melhor dizendo, ele vai falar, os chefes devem seguir. Olha que título, né, Cris? Do Evangelho de Mateus. Os chefes devem servir. Então, eu achei só o título já me fez pensar muito aqui, né? Então, ele falou assim, olha, ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate por muitos. Olha a fala de Jesus, né? A gente não ter arrogância quando a gente for fazer o bem, né? A gente aprender a servir. É outra lição importantíssima na obra assistencial, né? Então, a conduta espírita, ela deve ser a de servir. Nunca ser a da arrogância, da prepotência, né? De transformar o outro nesse constrangimento mesmo, né? Mesmo que entre linhas, fazer o outro pensar que ele está ali numa situação muito inferior, só porque ele está passando por uma dificuldade, né, Cris? Eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, né? Refletir sobre isso. Eu penso assim, né, Rose? Quando você ia falando, eu fui pensando, né? Uma pergunta. O que seria servir para mim, né? Esse verbo, o que é servir, né? O significado é que seria trabalhar em favor, o servir é trabalhar em favor de, né? Mas você foi falando, eu fui refletindo, né? Que a gente precisa compreender esse servir, porque servir unicamente a nós mesmos, né? Ou seja, ser servido, vai despertar em nós ainda, né? Espíritos em fase de consciência ainda, a nossa forma egoísta, né? Por isso que muitas das vezes a gente gosta de ser servido, né? Não de servir em favor ou em prol de, né? Mas eu acredito também que aquele que está ali em busca desse aperfeiçoamento espiritual, ele deseja, no íntimo dele, ele tem essa necessidade, vamos pôr assim, de compartilhar, né, esse pão da vida, vamos dizer assim, né, material, espiritual, né, e eu acho que isso essa questão, quando a gente compreende essa diferença, a gente está aí, né, respeitando esse chamado divino, que no fundo está dentro da gente. É verdade.
E o mais importante é a gente lembrar que o ambiente que se dispõe a prestar uma assistência, ele deve ser acolhedor, qualquer que seja o propósito, né? Seja na conduta espírita, como nós estamos aqui, né, tratando nesse podcast, mas seja também no nosso dia a dia. Sempre que tiver uma disposição para prestar uma assistência, a gente precisa entender que a gente deve transformar esse local, esse ambiente, em um ambiente acolhedor. E um ambiente acolhedor é aquele que recebe a todos, sem distinção, né? E sem também essa questão de que quem chega é sempre o mais necessitado e quem está ali para prestar assistência é o que está em situação melhor. Às vezes a gente está prestando uma assistência e está em frangalhos, né, Cris? Às vezes a gente está ali muito mais necessitado do que aquele que está precisando do pão, né, do pão material. Às vezes a gente está com o nosso íntimo totalmente abalado, e quando a gente vai e adentra esse ambiente, a gente recebe uma força muito grande, né? Então, é sempre uma troca. É isso que eu estou querendo dizer com essas palavras, né? A gente não pensar que é uma doação, eu estou sempre me doando, eu estou servindo, não. É uma via de mão dupla. A gente dá, ao mesmo tempo que a gente dá, a gente está recebendo muito, né? Então, é isso, transformar todo o ambiente que presta assistência num ambiente acolhedor. Eu acho isso muito, muito importante. E a gente tem várias passagens no Evangelho que vão orientar a gente sobre essas questões, né? Então, assim, a gente tem o óbolo da viúva, né? Que aí a gente vai se perguntar, mas qual que é a verdadeira caridade? Né? O óbolo da viúva, né? A gente vai falar aqui de forma rápida, mas vale a pena que a gente leia o texto todo. Uma pessoa vai a um templo e faz uma doação de uma moeda. E aí, né, os discípulos já olham assim, as pessoas que estão ali, nossa, uma moedinha, né? E Jesus fala assim, na verdade, essa foi a pessoa que mais doou hoje, porque ela deu daquilo que vai fazer falta para ela. Ela não tem as coisas em casa, então ela deu daquilo que era para o sustento dela. Então, essa moeda, ela está tirando daquilo que ela necessita, ela não está dando o que está sobrando, o supérfluo, né? Então, a gente entender, assim, que é preciso que a gente tenha essa sutileza de perceber algumas questões, né? E como você falou mesmo, né? Às vezes não é só a gente dar coisas materiais. Às vezes eu não tenho mesmo condição de ajudar materialmente, com dinheiro, com roupa, com nada. Mas eu posso dar uma palavra, eu posso dar um abraço, né? Eu posso dar um sorriso. Isso tudo faz parte da obra assistencial, né? Que é a obra do bem. Eu acho que isso é muito importante. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Cris, se não, eu vou só ler um trechinho aqui de um texto que está no Evangelho que fala um pouquinho também sobre essa questão, né? Só um rapidinho aqui, quando você diz o ambiente acolhedor, eu só queria, assim, trazer, né, que como é bom a gente entrar num ambiente que acolhe, né? Quem nunca experimentou essa sensação, né? Te traz e remete uma paz, uma tranquilidade, né? E eu acho que, como nós todos ainda somos espíritos, a despertar a consciência, é importante a gente fazer esse ambiente que assiste ser um ambiente acolhedor, porque através dele, né, ele pode ser aquela faísca de positividade, de fé e amor e remédio mesmo para aquele irmão que vem à procura, né? Ali ele vai encontrar esse despertar, né? Então, assim, e é muito importante, porque do momento que você transforma esse ambiente com essas energias,
você também abre um campo para que espíritos, né, venham, espíritos amigos venham ali trabalhar junto, né? Emitindo cada vez mais energias salutares, né, de compreensão, de fraternidade. Então, era só isso que eu queria falar, né? E essa questão do óbolo da viúva também, eu só queria comentar, né, que esse trabalho de desprendimento, né, da gente não se prender tanto ao material, ele tem que começar primeiro na gente, né? A gente se desprendendo disso, dessas questões, né, de ser tão apegado ao material, e a nossa mudança, né, de conduta em relação a esses bens. Ah, mas é difícil, né? Eu consegui isso com tanto sacrifício. A gente às vezes, né, fala ou questiona, mas eu acho que o Evangelho de Jesus, né, como você leu aqui, o óbolo da viúva, ele está rico de orientação à humanidade, né? De trabalhar esse desprendimento em favor do próximo, através da benevolência, do altruísmo e da fraternidade, né? O Evangelho de Jesus é rico, né? Uma conduta que a gente tem aí, para a gente começar a ler, mas não só ler, né? A gente se despertar e a gente compreender a verdadeira leitura do Evangelho de Jesus. Era só isso que eu queria falar. Era só isso, né, Cris? Olha só, era só isso, com tanta coisa boa que você traz para a gente refletir, né? E foi muito importante você chamar a atenção para isso, né? Desse ambiente acolhedor, quanto que a gente se sente bem, né? Quando a gente adentra um ambiente assim, que a gente sente que está sendo ali acolhido, né? Então, para a gente pensar nisso, sempre que a gente se dispuser a fazer o bem, né? E André Luiz vai falar isso aqui, né? Viver em familiaridade respeitosa com todos, né? Desde o servo menor até o dirigente mais responsável e categorizado, ou seja, entender que nós todos estamos caminhando, não tem ninguém já pronto e acabado aqui na Terra, né? Para se dizer superior a alguém. Todos nós estamos num processo de transformação, né? Então, a gente não confundir classe social, econômica, financeira com evolução moral, né? Ah, ele tem o cargo tal, então ele moralmente é mais evoluído. Nem sempre a gente sabe que não está diretamente relacionado uma coisa com a outra, né? Então, lá em Mateus, né, eu gosto tanto do Evangelho de Mateus, não sei porque eu me identifico muito com ele. Eu sei que os outros evangelistas falam também sobre os mesmos temas, né? Só João que amplia mais o olhar, o Evangelho dele é um pouco diferente, tem coisas que não tem nos outros evangelistas, mas eu adoro Mateus, eu me identifico com a forma dele escrever e dele trazer a mensagem de Jesus. E lá no capítulo 23, no versículo 11, ele vai falar um pouco disso também, né? Ele vai falar, olha, antes o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado. Então, Jesus tem várias passagens no Evangelho, nos Evangelhos, que ele vai alertando a gente para isso, né? Quer fazer o bem, faça o bem, mas seja um servidor fiel desse bem. Não seja uma pessoa arrogante, achando que você ali é o máximo, né? É a cereja do bolo. Não, você é um servo. E foi isso que Jesus trouxe de mensagem para a gente. Eu vim aqui para ensinar vocês a servirem, não a serem servidos. A gente entendendo isso, a gente está com uma parte muito grande do caminho já consolidada em nós, né? E aí, eu queria só trazer um trechinho, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, vou pedir licença de novo para ler, é porque eu acho tão bacana não perder a essência, né? Dá para a gente narrar aqui, mas eu queria trazer as palavras que estão no Evangelho. É o capítulo 13, o item 4, se chama Os Infortúnios Ocultos.
Então, ele vai fazer uma narração pequena, eu vou pular ela e vai falar assim, olha, quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da medicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital, e enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e, para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que esta necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum conforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionará roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa de que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? O que importa? Ai, deixa eu respirar aqui. Nossa! Me emociono muito quando eu leio essa passagem, porque está falando disso, sabe, Cris? A gente fica brigando muito. Se a gente, como espírita, a gente deve fazer isso, ou fazer aquilo, ou não fazer isso, ou não fazer aquilo. Essa mensagem para mim diz assim: faça o bem sem olhar a quem e sem impor a sua crença a ninguém, porque Jesus não criou religião nenhuma. A religião que ele pregou para a gente foi o amor, não é verdade? Nós estamos aqui, nesse momento, espíritas, porque isso satisfez as nossas questões mais íntimas. Mas a gente não precisa ajudar querendo transformar o outro num espírita.
querendo que ele seja o que é bom para a gente, mas que a gente possa ajudar nesse sentimento que essa mãe, que essa cristã deixou para a gente aqui nessa narrativa do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 13, né? Transformar a doação no amor verdadeiro, eu acho que é isso, né? Isso é não constranger ninguém, né? E é tão bonita essa passagem, né, Rose? Porque cada um vai, igual você falou, né? Você se emocionou aí, eu me emocionei daqui. Tenho a certeza de quem está junto com a gente aqui ouvindo esse podcast também está emocionado, mas cada um é tocado naquilo que tem que ser, né? Isso. Então, para mim, o que mais assim me tocou, vamos dizer assim, é você ver o ato que está nessa narrativa, que é o ato do amor, né? E do exemplo. Ela deu um exemplo não só para a filha, né, com belíssimas explicações, mas um exemplo para nós também, né? Fazer o bem, igual você bem disse, sem olhar a quem, fazer o bem com muito amor, né? Colocando amor naquele bem, e o exemplo que ela dá para aquele espírito que ela aceitou como filho, né? Como filha, porque muitas das vezes a gente fala, né? Nós temos um verbo maravilhoso, a gente fala muito, né? Mas esse exemplo, exemplificar esse ato de amor, é o que mais nos toca, né? Você vê que ela teve o cuidado até da própria vestimenta, né? Dos mínimos cuidados ela teve, né? Cuidados, assim, cuidados que eu digo no sentido de não constranger, não aparecer, como diz aqui na conduta espírita, maior que alguém, né? Ela se anivelar, somos todos iguais, somos todos filhos do mesmo Pai. Hoje eu estou na condição de servir, mas amanhã eu posso estar na condição de ser servido, né? Então, o que me tocou muito foi isso nessa passagem, muito bonita. A gente não tem a intenção aqui de ficar lendo, né, mas tem textos que vale a pena a gente fazer a leitura, né, porque eles são tão profundos, então acho que vale a pena. E é interessante, né, que ela não constrange ninguém, igual você falou, ela pensa nos mínimos detalhes para que não haja esse constrangimento, mas ao mesmo tempo ela sabe do lugar dela, né, ela não quer estar ali, ela não quer ocupar aquele lugar que não é o lugar dela, mas ela quer ajudar para que eles possam minimamente terem condição, né, de estar... Ela faz um movimento, né, Rose? Isso, e levar dignidade para o outro, isso é muito importante, né, Cris? Eu acho que a gente vai também para um outro item, né, que André Luiz lembra a gente, né, que a obra assistencial, ela começa dentro de mim, com a forma como eu lido, né, comigo mesmo e a minha relação com os bens materiais, né, como é que eu lido com isso, né? Então, acho que até esse texto é um bom exemplo para a gente dizer, né, olha, ela tinha uma condição social muito favorável, ela era abastada financeiramente, mas ela sabia lidar com isso, né, ela não deixava isso transformar ela numa pessoa arrogante. E ela sabia também abrir mão daquilo que ela podia abrir mão pelo outro, né? E aí ele está dizendo isso aqui, né? A gente não reter os excessos no nosso guarda-roupa, né? Na nossa despensa, a gente se dispor a doar aquilo que a gente não vai precisar mais, né? Em benefício de outros, né? E junto com isso ele vai falar assim... até a gente doar aquilo que não serve mais, de pessoas queridas nossas que já desencarnaram, a gente fica guardando, às vezes, relíquias, né? Mas tem tanta forma da gente homenagear quem já desencarnou, que não seja ficar guardando bens materiais só, né? A gente, às vezes, tem essa necessidade, né? Vou guardar uma lembrança, né? Dessa pessoa que é uma lembrança boa, mas a gente não deixar aquilo ali fechado, sem circular, né? E eu acho que essa relação que a gente traz com a gente mesmo, com os bens materiais, já é
um indício, né, de como que a gente vai fazer também esse bem ao outro, né? Como que como eu estabeleço esse desprendimento ou não das coisas materiais. E aí, mais uma vez, eu vou trazer Mateus para me socorrer aqui, lá no capítulo 6, no versículo de 19 até o 21, é o verdadeiro tesouro, o capítulo, ele vai falar assim, olha, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corrói, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha que coisa, que passagem bacana essa, né? Então, a gente não se apegar aos bens materiais e a gente fazer isso circular, fluir, já é uma coisa interessante para a gente pensar também nessa obra assistencial, né? E interessante, Rose, você dizer desse apego, né, aos bens materiais, né? Porque muitas das vezes a gente já começa a fazer um movimento de uma palavra que eu acho bem bacana, que assim, hoje eu vou praticar o desapego, né? Então aí é onde você já começa a recolher, né, alguma coisa que você... Muitas pessoas já põem um prazo. Se eu não usei em um ano, é porque não está me fazendo falta. Outro dia eu escutei uma pessoa muito querida me dizer assim, não, um ano não, eu já caí. Já estou em 6 meses. Eu falei, nossa, que bacana. Mas é aquela questão que você falou, esse desapego também ele tem que ser consciente, materialmente falando, né? A gente sempre olhar para o nosso irmão como a gente olha para a gente, né? Quando a gente for para praticar o desapego, vamos pôr assim, que todo mundo, é uma palavra que está muito em moda aí agora, a gente pensar, olha, vamos pôr assim, quando a gente ajuda, vou falar aqui porque nós estamos também em campanha, né, Rose? Aí eu vou citar aqui porque me veio à mente, né? Quando você for doar uma blusa, vamos pôr assim, né? Somos mulheres, né? Que a gente olha aquela blusa e diz assim, nossa, ela ainda está muito bacana para aquele meu irmão usar. Vai dar para ele aproveitar, tá perfeita, né? Só eu dei uma exagerada aqui, dei uma engordadinha. O problema dela é que não está mesmo me servindo, mas naquele irmão ela vai servir muito bem. Ou seja, você tem aquele olhar para aquela roupa, para aquele objeto, como um objeto seminovo, em perfeitas condições. Não assim, não, ela está aqui manchada, ela está rasgada, mas ele dá um jeito, ele dá uma... Não é assim não é o desapego conforme tem que ser feito, né, Rose? E outra questão também que você foi falando, eu fui pensando nessa questão do desapego, que nós também temos que ter outra consciência, que esse desapego, vamos pôr assim, vou trocar a palavra, que esse apego às coisas materiais, ele não é só um processo que às vezes nos prende tanto na nossa evolução só enquanto espíritas encarnados. Se a gente não trabalhar isso de alguma forma, né, já igual essa pessoa querida falou, não, agora eu já diminuí, eu não estou mais em 12 meses, eu estou em 6 meses. Ela já teve um processo, né? E se a gente não começar a trabalhar esse processo em nós, a gente estende esse apego quando a gente for para o mundo espiritual. E quantas vezes a gente vê na literatura espírita, ou mesmo nas reuniões mediúnicas, espíritos em profundo sofrimento do lado de lá, por causa de quê? Justamente devido a esse apego a coisas materiais. Né? Então, assim, é para a gente também refletir como um ponto de reforço aí na mudança, né? A gente pensar nisso, que nós somos espíritos imortais. A gente só vai mudar de passagem, mas a gente vai levar com a gente os nossos valores, né? Então, que a gente já comece a trabalharmos aqui mesmo, o desapego, né? Eu sei que é um processo que não vai ser, talvez, não vai ser tão de imediato, mas igual você falou, se você sair da sua zona de conforto, você começar a fazer um movimento de mudança que seja
que seja uma meta. Era só isso que eu... Nossa, Cris, perfeita a sua fala, perfeita a sua fala. E aí, voltando, né, a gente tem o projeto Acolher, né, que é esse que você falou, né, e o que era a nossa intenção com o projeto Acolher, né, a gente trazer uma consciência de que as doações precisam ser conscientes. A gente precisa ir treinando isso. Olha como é que as coisas, elas vão funcionando como uma via de mão dupla, né, ao mesmo tempo que eu estou ajudando o outro, eu estou me ajudando também a transformar algo que não está legal em mim. Porque se eu pego vamos pegar assim, qualquer coisa que eu tenha, que é uma coisa que já não dá para usar mais, que ela já está inútil, e eu ainda coloco ela para doação, é porque eu estou apegada ainda à matéria, eu tenho dificuldade de me desvincular daquilo e falar, olha, isso aqui me foi útil, eu agradeço o tempo que me serviu, como um sapato protegendo meus pés, como uma roupa me protegendo meu corpo, seja lá o que for, mas agora está na hora de eu descartar isso aqui, não está na hora de eu passar para frente, porque não vai servir para mais ninguém, já está todo rasgado, já está todo esculhambado, e olha como é que o trabalho, ele é de mão dupla, de novo falando esse termo, né, porque eu estou fazendo um processo que eu acho que eu estou ajudando o outro, doando alguma coisa, mas eu estou trabalhando em mim uma mudança, eu estou aprendendo a me desapegar, falar, olha, isso aqui está na hora de eu jogar no lixo, porque não dá para ninguém usar mais. Não adianta mais ficar pondo remendo aqui, achando que o outro, não, porque ele não tem nada, ele pode usar qualquer coisa todo remendado. Não é assim que funciona. A gente precisa ter consciência, né? Então, esse projeto, ele foi pensado muito, né, quando a gente sentou, foi conversando sobre ele, a gente pensou em quem iria receber, mas a gente pensou também, eu, Rosimar, o que eu preciso aprender? Eu preciso aprender a me desapegar das coisas, me desapegar de forma amorosa, né? Então, eu acho bacana isso. Então, a gente ir olhando para essas sutilezas, né? Do quanto que a gente precisa ainda mudar algumas questões, né? E aí, a gente vai falar, né, como a gente está falando dessa campanha, né, de doação, que é da nossa casa, e a gente faz campanha direto. A nossa casa é um centro espírita virtual, mas a gente trabalha muito com a questão também de levar esse conforto material para quem ainda está precisando, né? Então, a gente aceita, sim, doações, e a gente acha que isso que o André Luiz colocou aqui, né, no item que ele vai falar da gente prestar contas, é fundamental. A gente precisa falar com os companheiros que estão ajudando a gente de alguma forma, para onde que está indo essa doação, o que está sendo feito, né? Então, a obra assistencial faz parte dessa conduta espírita cristã, prestar contas daquilo que a gente está recebendo. Como que está sendo utilizado esse dinheiro que você doa para a nossa casa? O que a gente faz com o material escolar que você se disponibiliza a doar? O que a gente faz com as roupas? Então, quem quiser conhecer, é só entrar no nosso Instagram, né? É muito fácil, são as iniciais da nossa Casa Espírita. Então, nossa casa se chama Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. O Instagram é o @ e as iniciais da nossa casa, né? E entra lá que vai ver a prestação de contas de tudo, porque isso é fundamental, isso também faz parte do processo, né? A gente aprender a fazer isso, é a gente se tornar humilde, no sentido de, olha, o outro precisa saber o que está sendo feito com as doações que ele traz para a gente. Então, assim, eu acho muito importante a gente pensar nisso, né? E fica uma coisa assim, bem clara, né, Rose? Conforme tem que ser, né? Até assim, igual você falou, para quem doa e também para nós que estamos aqui coordenando essa distribuição de doações, né?
fica, igual você disse, a via de mão dupla, até nesse sentido da doação, ela é importante, né? Tanto para os dois lados, né? E aí, já caminhando para o final, né? A gente já está aqui indo quase para o último item, né? Às vezes a gente pode doar o nosso tempo, né? É uma forma também da gente trabalhar isso, né? Fazer o bem doando o nosso tempo, né? Não cobrando valores financeiros como se fosse uma instituição empresarial, né? Não transformar a obra assistencial em algo empresarial, né? Mas doar de tudo que a gente tiver de melhor, né? Eu acho que eu vou voltar, Cris, naquela palavra que eu falei lá no início. Tudo vai depender da intenção com que eu faço, aquilo que eu estou me propondo. Se eu estou me propondo fazer o bem, qual que é a minha intenção ali, né? A intenção em qualquer situação é fundamental. Então, eu acho que eu vou meio que encerrar aqui, né, com duas passagens de Mateus, né? Uma está lá no capítulo 25, no versículo 40, quando fizerdes a um dos pequeninos, é a mim que fazes, Jesus falou isso, né? Então, a tarefa assistencial é um convite à humildade, ao desapego, envidando esforços, né, para não criar uma postura de superioridade em relação ao outro. Todos nós somos necessitados nesse mundo, né? A gente precisa de alguma forma, de alguma coisa em algum momento, né? E outra mensagem importante, né? Está lá em Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 6, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, né? Então, que a gente possa fazer o bem sem constranger, né? Sem ficar divulgando aos quatro cantos. A gente já falou isso aqui, nossa casa é uma casa virtual. Às vezes a gente precisa fazer de forma virtual a divulgação da prestação de contas, mas voltando à palavrinha intenção, a nossa intenção nunca é promover, nunca é constranger, mas simplesmente prestar contas. Quando a gente traz isso, né? Às vezes a gente faz um post falando da nossa campanha de Natal, mas é simplesmente porque tem pessoas confiando no nosso trabalho, e estão confiando por conta disso, por conta dessa clareza, né, da prestação de contas. Então, é isso que a gente queria deixar hoje aqui. Eu, né, queria deixar, não sei se você quer comentar mais alguma coisa, mas... Sim, falando, né, você falou sobre a intenção, né? Então, o que esse capítulo também me remeteu em relação à intenção, né? Eu fiquei pensando aqui, quando a gente vê ou sabe, através dos meios de comunicações, assim, vou pôr assim, grandes tragédias. Qual a nossa intenção ali? É correr e ajudar naquilo que pode, né? Você vê pessoas se mobilizando de todos os países, cada um mandando a sua contribuição. Isso eu estou falando assim, grandes vultos, né? Grandes acontecimentos, onde abrange muitas vidas, né? Só para a gente chamar um pouco o nosso foco ali. E aí, eu penso assim que é impensável a gente conseguir dormir, né? Vamos botar a cabeça no travesseiro, sabendo que a gente tem irmão passando frio, passando fome, tantas desigualdades de sofrimento, né? E isso faz com que a gente pense em algumas mudanças que tem que ser feitas para que a lei de Deus ela possa agir, porque a lei de Deus ela é justa, né? Ela é justa. Como que ela pode agir? Então, nesse capítulo, eu imaginei através de um elemento, e esse elemento é o amor, né? Eu acho que quando a gente permite que o amor haja, né? E eu encerro a minha fala aqui, a minha contribuição, dizendo, né, que esse evangelho maravilhoso, que essas leis de Deus tão justa, que acolhe a todos, né, ela possa ser reavivada no coração de cada um através de uma máxima do Espiritismo que eu acho
muito bonita e fundamental, que é: fora da caridade não há salvação. É isso. Nossa, perfeito. Perfeito, Cris. E encerramos então com essa máxima maravilhosa, essas reflexões para a semana. Muito obrigada, Cris, por essa partilha de hoje e que possamos refletir bastante sobre o nosso compromisso moral em fazermos o bem. Muito obrigada, gente. Um abraço a todos.